que é? Olá, darlings, olá, meus queridos. E para quem não percebeu esta entrada absolutamente cringe, por favor, é porque não nos segue no Instagram, @laboralclips. E um beijinho muito grande para o José Castelo Branco. Bem, olá, maltinha, bem-vindos ao 6º episódio de Ginástica Laboral. Pois é, será que estão a ouvir a galinha que eu ouvi agora? Não sei, se ouvissem era interessante. Bem-vindos ao 6º episódio desta segunda temporada. Eu disse que não voltaríamos tão cedo a este cenário fantástico. Voltámos. Agradeçam especificamente às minhas saudades da família, e também ao Sport Lisboa e Benfica, que ontem jogou com o Pevidem. Para quem de Lisboa durante esta última semana me perguntava sempre onde é que era Pevidem, é ali atrás, percebem? Mas pronto, grande jogo, quer dizer, jogo mais ou menos, mas isso não interessa para nada, ganhamos, Taça de Portugal, está feito, o meu irmão está a fazer cara de quem me ia ligar se o Pevidem marcasse nos primeiros 30 segundos, não ligou, é o que é. Mas pronto, não vou irritar os meus amigos aqui do Norte. Foi um bom jogo, dentro do possível. Ganda Pevidem, pá. Parabéns para o Pevidem. E agora acabou o segmento futebolístico deste podcast. Como é que estamos, malta? Olha, eu vou já assumir duas coisas, que é, esperemos que o som fique bom. Da outra vez houve ali umas pequenas falhas, mas eu estou disposta a viver com elas. Segunda cena é, eu tenho um bocado de vermelho numa unha ainda, que não consegui tirar, não tive tempo, não acabei de tirar o verniz. Por isso, para as pessoas que possam ter qualquer tipo de OCD e repararem, não liguem. Mas achei por bem informar-vos, porque senão seria só estranho. Ahm, Hoje vamos falar. Não quero entrar já assim. Ahm, o que é que eu quero dizer agora? Então, basicamente, antes de entrarmos no tema do episódio de hoje, queria explicar-vos uma coisa, que é os gurus do LinkedIn não nos deram grandes temas para hoje. As únicas coisas assim mais robustas que apareceram no LinkedIn ou foram as picardias entre o Spotify e a Amazon por causa do trabalho remoto, ou então as estratégias por detrás do novo desfile da Victoria's Secret. Achei que nenhum dos dois era suficientemente interessante para um episódio do podcast, então ignorei um bocado os gurus do LinkedIn para este episódio e decidi trazer uma outra premissa. Eu não sei como é que vocês andam de hábitos de leitura, os meus andam péssimos. Eu nem nas férias, que é normalmente a situação ou o momento em que consigo ler mais, nem estas férias eu consegui ler grande coisa, infelizmente. Não tenho vontade, não sei, ou não ando a encontrar livros decentes, não percebi bem, mas não ando com muita vontade de ler. Mas normalmente o que eu faço é colmatar, sempre que não consigo ler, colmato com outro tipo de coisas, podcasts, vídeos no YouTube, etc. E encontrei um vídeo muito interessante sobre fazer perguntas. E eis que decidi, ok, esta é a premissa que eu quero trazer para o podcast desta semana. Ou seja, eu, como é que eu digo isto? Eu adoro fazer perguntas. Adoro, adoro, sou viciada. E acho sempre que no mundo corporativo, muitas das vezes, acho que agora já perdi um bocado essa sensação, então quem trabalha comigo sabe isso, mas no início achava sempre que fazer pergunta era quase como riscar ou calcar uma linha vermelha, sabem? De cada vez que estamos a fazer uma pergunta, estamos a pôr o pezinho numa linha mais arriscada. Ahm, e como eu adoro fazer perguntas, achei que podia ser um bom episódio para trazer para um bom tema para trazer para este episódio, que é fazer perguntas e, acima de tudo, discordar no mundo corporativo. Vamos fazer algumas premissas sobre isto. Há uma coisa muito interessante que o vídeo começava, eu depois posso deixar a referência na descrição do episódio, que é entre perguntas e respostas, o que é mais valioso e o que é mais valorizado no mercado de trabalho. Sim, porque valioso e ser valorizado é diferente, não é? Valioso é aquilo que realmente pode trazer valor acrescentado ou mais valor acrescentado. Valorizado é aquilo que, por norma, as culturas empresariais mais destacam de forma positiva. E houve uma reflexão que o vídeo me levou a fazer que eu achei interessante, que é nós cada vez temos mais respostas no mundo e provavelmente o difícil está em encontrarmos as questões para essas respostas. E um bom exemplo prático disso é o ChatGPT.
E isto vai fazer um bocado um círculo interessante com o primeiro episódio de sempre deste podcast em que eu falei sobre inteligência artificial, porque o ChatGPT é ótimo a dar-nos respostas desde que as perguntas sejam inteligentes e desde que as perguntas façam sentido e as perguntas o levem a dar as respostas mais corretas. Ou seja, a resposta boa depende sempre do quão a pergunta for mais boa ainda. E o que nós acabámos por perceber, ou eu acabei por perceber naquele vídeo, há uma cena muito engraçada que é, há estudos que comprovam que crianças de 4 anos fazem em média 300 perguntas por dia. Mas esses estudos acabam sempre por demonstrar que o número de perguntas que nós fazemos na nossa vida vai diminuindo ao longo do tempo em que nós vamos fazendo o nosso percurso académico e profissional. Ou seja, nós, quando somos crianças, fazemos 300 perguntas por dia e depois esse número de perguntas vai diminuindo à medida que nós vamos evoluindo também. E há uma coisa muito interessante que é, cada vez mais se fala sobre o quão o conhecimento que nós aprendemos na escola e nas universidades se pode tornar obsoleto rapidamente. Porquê? E este vídeo falava de uma coisa interessante que é o conhecimento torna-se obsoleto porque nós estamos a aprender e a valorizar mais as respostas do que as perguntas. Ou seja, o ensino está criado para que nós saibamos dar respostas às perguntas e não para que nós saibamos fazer as perguntas certas. E eles falaram até de que há algumas culturas, pronto, vamos às culturas nórdicas, americana, etc., que já estão a tentar perceber como é que academicamente e até em todo o percurso escolar as escolas conseguem e os professores conseguem estimular mais aquilo que são as perguntas do que propriamente as respostas. E há até uma nova onda em Silicon Valley. Depois eu estava a ler outro artigo para tentar estimular um bocadinho mais as linhas cruzadas de pensamento entre estes temas, que é em Silicon Valley dizem que agora questions are the new answers. Porquê? Porque o questionamento tem uma coisa muito interessante que é o questionamento é bom para nós organizarmos a informação que nós já sabemos, mas é especialmente bom para nós organizarmos informação que nós não sabemos. E é exatamente por isso que quando nós somos crianças nós temos tendência a fazer ainda mais perguntas, porque há muita coisa que nós não sabemos e há coisas novas que nós estamos a explorar. E depois, ao longo da vida, parece que vamos ficando convencidos, né? Parece que já sabemos tudo e deixamos de fazer tantas perguntas. E há uma coisa muito interessante que estes dois cruzamentos do artigo e do vídeo me fazem pensar que é, nós muitas vezes falamos sobre esta necessidade da curiosidade e das questões para aquilo que é a criatividade, que leva à inovação e que as pessoas que trabalham em áreas criativas e de inovação têm que ser capazes de fazer muitas perguntas, etc. Mas a verdade é que quando nós olhamos para esta questão das crianças e de fazer perguntas e de deixar de fazer perguntas ao longo da vida, o que me leva a pensar que fazer perguntas é uma espécie de questão de sobrevivência. Se eu não fizer perguntas, é provável que não só eu não sobreviva, mas como eu também não vou evoluir. Mesmo que sobreviva, é difícil evoluir sem fazermos perguntas. Ahm, e este estudo das crianças fez-me pensar um bocadinho nesta perspectiva de questionamento é bom para organizar o pensamento que eu não conheço, mais até do que aquilo que eu conheço, e 2, será que eu fazia mais perguntas quando era mais nova ou será que eu continuo a ter esta mente curiosa de continuar a fazer perguntas? Eu acho que estou um bocadinho mais nesta, porque gosto mesmo muito de perguntas, mas acho que no geral, sim, nós vamos tendendo a fazer menos perguntas. Porque depois lá está, isso também afeta um bocadinho a percepção que os outros têm de nós e o quão autoconfiantes somos e o quão dominamos os temas. Parece que estamos sempre a colocar em causa a nós próprios quando queremos fazer perguntas. Depois, e à procura um bocadinho mais desta temática das perguntas, que é uma coisa que me interessa muito, hum, eu encontrei uma investigadora. Tenho sempre algumas dúvidas sobre pessoas que são só experts em cenas, mas tentei pesquisar e encontrei a Natalie Nixon, acho que é assim que se diz, que é uma expert em criatividade e inovação. Ela ajuda equipas corporativas a estimularem um bocadinho estes eixos no seu trabalho. E ela fala de uma coisa muito interessante que é os grandes pensadores de sempre não só davam questões muito interessantes, como faziam perguntas muito interessantes e que desafiavam, obviamente, o status quo e etc, etc, etc. Mas o que ela traz de diferente que eu não tinha pensado ainda é
as perguntas não são todas iguais, não é? E se nós queremos estimular resultados diferentes, nós temos que ser capazes de fazer perguntas diferentes. E ela cria uma espécie de. Ela chamou-lhe taxonomia de perguntas, acho que é a tradução em português, acho que é o que fica mais correto, em que ela divide duas tipologias de perguntas. Estou aqui a usar a minha cábula, desculpem, mas é para não me esquecer de nada. Basicamente, ela divide as perguntas em dois tipos: perguntas divergentes e perguntas convergentes. E o que ela diz é: perguntas convergentes são aquelas que são mais de clarificação, ou seja, são perguntas do género o quê, quando, como. Num exemplo prático que eu tinha posto aqui nas minhas notas do género, podes-me explicar melhor como é que vais fazer isto? Ou podes-me explicar melhor porque é que decidiste ir por este caminho e não pelo outro? Pronto. Depois, e mais interessantes, e provavelmente as minhas mais preferidas, eu só não sabia que elas tinham esta designação, temos perguntas divergentes. E ela diz que as perguntas divergentes são aquelas perguntas do género porquê, pergunto-me se, e havia outra também bué básica, que era e se? E basicamente o que ela diz, ou os exemplos que ela dá, poderíamos pensar mais ou menos desta forma, que é o que é que aconteceria se tentássemos de outra forma? Porque é que continuamos a usar este método quando já temos outros disponíveis? Ou seja, o que ela diz é que estas perguntas não são tão direcionadas para clarificação, mas são direcionadas para exploração, e desafio. Basicamente, o que a Natalie Nixon defende é que as empresas e os líderes tendem a valorizar mais, ou pelo menos a irem mais à procura, daquilo que são as respostas a perguntas convergentes e não a perguntas divergentes. Ou seja, o líder, por norma, está mais preocupado em questionar-nos, a nós, pessoas, ahm, sobre o quê, quando e como, ou seja, quando lhes apresentamos uma ideia, focam-se mais nisto do que nas perguntas divergentes, que é e se fizéssemos de outra forma, ou e porquê é que foste por aqui, ou pergunto-me se fôssemos para ali, se não era mais interessante. E ela diz que não só isto faz com que a criatividade, a inovação e a disrupção das pessoas seja menos explorada, mas ela fala muito daquilo que eu acho que é realmente verdade, que tem a ver, tem que ver, eu tenho que corrigir este erro. O meu amigo Tiago está-me sempre a dizer, e agora lembrei, tem que ver com aquilo que é a forma como nós estimulamos o trabalho em equipa e a forma como nós estimulamos então este desejo de criatividade e de inovação e de disrupção junto das pessoas. Porquê? Normalmente não há muito tempo, normalmente quando apresentamos ideias vamos sempre um bocado a medo. hum, e a verdade é que, se eu pensar bem, a maioria dos líderes com os quais eu me cruzei estão muito mais focados então nestas perguntas convergentes do ok, queres fazer isto? Está bem, mas quando? Como? De que maneira? Ok, respondeste bem, parece-me confiante, vai à tua vida e faz. Do que propriamente eles pensarem, ok, ela teve aqui um eixo, uma saída diferente. Ah, ponho-a já a fazer isto ou estimulo ainda mais o que ela está a pensar? E normalmente os líderes optam sempre pela via número um. E o que ela defende é que quando isto é feito de uma forma mais aglomerada, ou seja, numa maior perspectiva dentro de uma empresa, o que vai acontecer é que as pessoas vão deixar de divergir. Ou seja, vamos entrar nesta cultura objetiva de dar resposta única e exclusivamente às perguntas convergentes e convergir como um todo. Até porque, se pensarmos bem, a palavra divergência parece que tem logo uma conotação negativa. E é isso que na maioria das empresas existe, que é divergir não, convergir sim, fazer só o que me é pedido, da forma que me é pedida, de uma maneira objetiva e não ter tempo, espaço, recursos para idealizar o e se tivéssemos dinheiro ilimitado, e se não tivéssemos que fazer isto este mês, e se whatever, o que seja. Mas, ela fala depois também de uma questão muito interessante, a Natalie, que é sobre ela defender que na prática cada um de nós deveria assumir uma espécie de status ou de estatuto de aluno desajeitado. E pronto. E o que é que ela fala sobre este conceito de aluno desajeitado? Ela diz que um aluno desajeitado na vida, em geral, é uma pessoa que faz duas coisas essenciais à criatividade e à inovação, que é primeiro, faz perguntas,
ou seja, não tem medo de parecer desajeitado, e depois, por outro lado, pede ajuda. E ela diz claramente estes dois eixos seriam essenciais a que as empresas tivessem uma cultura não só de maior inovação, mas acima de tudo de maior colaboração. E ela diz que há muito poucos alunos desajeitados nas empresas. Eu concordo, mas eu sou bastante desajeitada. Ahm, Depois, o que é que eu me lembrei de juntar um bocadinho a este episódio? Porque eu gosto sempre de trazer um bocadinho a componente prática, e porque, lá está, eu costumo dizer que setembro é o meu janeiro, mas a verdade é que o final do ano é sempre uma fase de reflexão e achei que este tema era não só interessante para mim, porque adoro fazer perguntas e poderia trazer algumas dicas ou provocações fixes, mas por outro lado também podia partilhar com vocês um bocadinho aquilo que eu acho que ainda é muito difícil para mim fazer e como é que eu tenho tentado procurar fazer melhor e trazer um bocadinho dessas ferramentas ou livros ou coisas que tenho lido para trabalhar isso em mim. E um deles é o livro, eu acho que em português se diz A Arte de Perguntar, acho que é assim que se diz. Hum, e eu basicamente trouxe-vos aqui algumas das dicas que este livro menciona sobre como é que podemos fazer boas perguntas. Isto porque, e até antecipando o último ponto deste podcast já, eu adoro fazer perguntas, acho que até faço boas perguntas. O meu gap a melhorar é provavelmente a forma como eu faço as perguntas, acho eu. Pelo menos é isso que eu sinto que ainda me falta melhorar e daí eu depois trazer o último ponto. Mas bora pensar só nas perguntas, e trazer aqui algumas dicas práticas. Então, basicamente, a primeira, e aquela que provavelmente é mais básica, ou as primeiras duas que são aquelas mais básicas, que é quando nós estamos a conhecer alguma coisa pela primeira vez ou não pela primeira vez, é mesmo importante nós tentarmos questionar aquilo que são as nossas dúvidas, porque na maioria das situações, e principalmente quando estamos a ver alguma apresentação de alguém, se a pessoa não nos conseguir explicar a nós, é provável que ela não consiga explicar a outras pessoas, ou se nós percebermos, é provável que as outras pessoas não percebam. Infelizmente, nós quando estamos na nossa posição temos sempre tendência a achar que fui só eu que não percebi, porque eu é que não sou incrível e não percebi, por isso não vou perguntar, senão vou parecer um totó. Mas a verdade é que na maioria das situações, quando uma pessoa não percebe, as outras também não percebem. Só que se nenhuma diz que não percebeu, o efeito de grupo tem este efeito negativo que é ninguém vai ficar esclarecido. Então, as primeiras duas dicas que o livro dá sempre é para questionarmos sempre o status quo e, acima de tudo, adaptarmos ou adotarmos sempre uma mentalidade curiosa, porque é esta curiosidade, e eu acho que até este livro não tenho a certeza que fala um bocadinho sobre a definição de curiosidade, em que eles diziam que a definição de curiosidade é um gap de informação, que é uma coisa super simples, mas que nos ajuda a perceber que ser curioso deve ser um trigger ou uma consequência de sempre que nós não temos a informação que gostávamos de ter. E o que o livro defende é adotem sempre esta mentalidade curiosa para conseguirem fazer estas perguntas. Depois, há uma coisa que o livro sugere sempre e que vai muito de acordo com aquilo que a Natalie dizia sobre as perguntas divergentes, que é usem sempre o e se. Nunca fechem sempre a pergunta ao sim, não. Nunca façam perguntas fechadas, convergentes. Podem fazer se sentirem que a clarificação é uma cena necessária, mas o e se deve ser sempre colocado em cima da mesa, principalmente numa fase inicial dos projetos. Depois, há uma coisa também muito interessante que o livro fala, que é sobre antes de nós fazermos as perguntas, e se calhar esta é uma das coisas que eu também posso começar a fazer mais, é antes de fazermos as perguntas, nós tentarmos explorar a motivação e as necessidades, que a pessoa teve para ir por aquele determinado caminho, antes de fazermos perguntas que coloquem em causa esse caminho. Ou seja, basicamente é quase como se nós tivéssemos que dar um passo atrás para perceber o porquê da pessoa ter chegado até àquele ponto e só depois questionarmos a pessoa sobre aquele ponto efetivamente. Porque na maioria das situações nós vamos logo diretamente à pergunta e não tentamos perceber o que está por trás daquela opção. Depois, obviamente, ele fala de uma coisa que é básica, não só nas perguntas, como na vida no geral, que é praticarmos a escuta ativa.
E depois, o livro fala também sobre usarmos respostas para gerarmos novas perguntas. E aqui, antes até de ir ao último ponto do episódio, eles dão o exemplo do. Agora deixa-me ver se eu não digo erradamente. Tashi Omo, acho que é assim que se diz. Que basicamente é um dos pais do Kanban e, acima de tudo, é um dos gestores que originou o sistema de produção da Toyota. E eles falam muito sobre a nossa necessidade de pegar em respostas para criar perguntas e que nós devíamos sempre explorar um tema com 5 vezes porquê. Imaginem, eu decidi, este projeto atrasou-se. Porquê? Porque não estava, as tarefas não foram feitas todas da forma correta e falhámos a tarefa não sei o quê. Porquê? Porque esta pessoa não estava informada e então não fez a tarefa a tempo. Porquê? E irmos sempre pelo menos a estes 5 porquês, porque eles defendem que só a baseline destes 5 vezes porquê é que nos vai ajudar a perceber o real problema por trás daquilo que nós queremos descobrir. Eu até acho que faço muitas vezes a pergunta porquê, e vou tentando explorar, até que eu chegue à resposta ou que a pessoa chegue àquilo que eu quero que ela chegue. Aquilo que eu acho que é importante destacar aqui, e eu não sei se é uma impressão minha, mas vamos assumir que é, e se vocês sentirem o mesmo, ponham nos comentários ou mandem mensagens como normalmente fazem, porque ainda são muito envergonhados e não põem comentários. Ahm, eu ainda acho que as culturas empresariais não só não estão preparadas para pessoas que gostam de fazer perguntas, como acima de tudo não valorizam este aprofundar das perguntas e das respostas. Uma pessoa que faça um porquê 3 vezes já vai ser chata. Ahm, e é muito interessante porque a metodologia diz exatamente o contrário. O que a metodologia diz é a primeira resposta nunca te vai responder realmente à pergunta. Principalmente se a pergunta for uma pergunta divergente, de exploração e de desafio. Mas agora imaginem nós numa reunião uma pessoa perguntar 5 vezes: "Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê?". Imaginem como é que essa pessoa seria percepcionada pelo grupo. E eu acho que é isto que está errado, porque, ah, lá está, a primeira resposta provavelmente nunca é a correta, ou nunca é aquela que eu quero que a pessoa dê, ou nunca é a mais indicada para a pergunta que eu estou a fazer. E depois o livro fala também, obviamente, desta cultura de questionamento e de impulsionarmos esta cultura de questionamento, que vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava a dizer, que é a maioria das reuniões, o Q&A fica sempre no fim com um bocadinho de espaço, que é para também não termos muito tempo. Nós não valorizamos as pessoas que fazem perguntas, parece que valorizamos mais as pessoas que dão respostas fechadas, sabem, que não originam uma discussão. E eu acho que a cultura de questionamento é provavelmente aquela que nos pode levar, como nós dizíamos no início, não é? A uma maior abertura para opiniões sinceras e opiniões diversas que vão gerar mais criatividade e mais inovação. Para terminar este episódio, e porque é um tema que me é muito especial também, para além de eu achar que é crucial nós termos uma cultura de questionamento nas equipas e nas empresas, e pelo menos é isso que eu tento estimular na minha equipa também, eu adoro culturas em que a discórdia é uma coisa ok e saudável. Ou seja, em que para além de eu fazer a pergunta, eu posso e tenho espaço para dizer: tudo bem, é a decisão da equipa, eu não concordo, mas bora lá. E esta cultura de discórdia, então, se a cultura de questionamento já é difícil atingir, a cultura de discórdia, então, eu acho que é mesmo outro nível. E há um outro conteúdo que eu acabei por juntar, se calhar enviesadamente, a este episódio, que tem a ver então com esta cultura da discórdia, que é a Amy Gallo, que é uma investigadora da Harvard Business Review, acho eu. Eu vou deixar depois os conteúdos todos, porque posso me enganar em alguma referência. Porque é isso, eu tento trazer várias referências para ir acrescentando conclusões. Ela fala um bocadinho, ela tem um conteúdo muito engraçado na Harvard Business Review, que é como é que nós podemos aprender a discordar, principalmente de pessoas mais poderosas do que nós. E há uma espécie de framework de 3 perguntas que ela traz para isto que me parecem muito interessantes. Mas bora voltar um bocadinho ao início. Para que nós consigamos ser verdadeiramente uma equipa transparente, em que cada um consegue trazer o seu input para gerar valor para a equipa como um todo,
nós precisamos não só ter esta cultura de questionamento, como também esta cultura de discórdia. Porquê? Porque no mercado de trabalho que nós vivemos hoje em dia, tão rápido, tão dinâmico, tão volátil, nós precisamos mesmo de garantir que temos perspectivas em cima da mesa e essas perspectivas e diferentes perspectivas só vão existir se nós formos capazes de as fazer. Ah, Infelizmente, e também relacionado com aquilo que eu falava das perguntas, discordar ainda é muito visto como a criação de um conflito, quando na verdade não passa só de uma promoção destas diferentes perspectivas. A ideia de discordar de forma saudável é uma coisa que é muito normal em culturas como a Amazon, como a Google, como a Netflix, whatever o que seja. Porquê? Porque só esta forma de trabalhar divergente é que nos leva então a não é ir contra, porque eu não tenho nada contra, mas é instigar aquilo que é o pensamento do grupo e desafiar aquilo que é o pensamento do grupo. E então, há uma espécie de framework de 3 perguntas que a Amy Galdo diz que nos ajudam a discordar de uma pessoa. E basicamente o que ela diz é: a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar se devemos ou não dizer aquilo que estamos a pensar dizer. E o que ela refere é que nós temos que ser capazes de fazer um risk assessment. E o que é um risk assessment? É fazermos uma análise de risco entre dizermos o que queremos dizer e não dizermos. Isto porquê? Normalmente o que ela defende é que as pessoas se focam muito nas consequências de dizerem o que querem dizer, que é, vamos imaginar situações práticas que eu acho que é sempre mais fácil explicar. O meu chefe marca-me uma reunião às 7h30 da noite e eu não quero ter uma reunião às 7h30 da noite porque work-life balance, não é o meu horário de trabalho, o que seja. Normalmente o que as pessoas pensam é: eu não posso dizer isto ao meu chefe porque senão ele vai achar que eu não estou motivado para trabalhar, ou ele vai ficar chateado, ou ele não sei o quê. Só que as pessoas nunca pensam na consequência de não dizer. E qual é a consequência de não dizer? É o chefe marcar aquela reunião às 7h30, depois de marcar a primeira e nós não dizermos nada, marcar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e à sexta nós não vamos ter coragem de dizer uma coisa que não dissemos não sei quantas vezes já atrás, e então a consequência vai ser ainda maior, que é provavelmente eu não quero trabalhar mais com aquela pessoa, ou mudo de empresa porque não tenho bem-estar, ou o que seja. E ela diz que normalmente as pessoas focam mais naquilo que é negativo em dizer e não naquilo que é negativo em não dizer. E ela diz que nós temos que ser capazes de fazer um risk assessment, ou seja, uma análise de risco menos enviesada. A segunda é quando e onde eu devo dizer as coisas. E ela diz que numa situação normal nós devemos e podemos esperar para que consigamos ter maior clareza sobre o que queremos dizer, em que ela diz que o tempo é amigo porque nos ajuda a investigar factos, encontrar aliados, ou seja, se calhar outras pessoas que queiram dizer exatamente aquilo que eu queria dizer, encontrar o ambiente certo para o fazer. O que ela também defende é que, na maioria das situações empresariais, o senso de urgência ou o sentido de urgência é tão grande que nós não temos tempo para pensar em todos estes layers. E então, normalmente, temos que ser capazes de fazer uma análise de risco, dizer no momento, porque senão aquele projeto vai ser aprovado e vai avançar daquela forma e depois não podemos voltar atrás. E então ela diz que o quando e onde devo dizer se torna muito mais imediato do que aquilo que era, provavelmente, anos em que tínhamos mais tempo para nos debruçarmos sobre as coisas. E a última é o que é que eu vou dizer e como. E aqui entra provavelmente o ensinamento mais interessante, que eu acho que já sabia, acho que todos nós sabemos, mas que no dia a dia é mais difícil de nós garantirmos que é assim que acontece, que é, ela fala de um livro que se chama Failure to Communicate: How Conversations Go Wrong and What You Can Do to Right Them, que é da Holly Weeks, e em que há uma frase-chave para esta pergunta que é o que é que vou dizer e como, em que a Holly diz, e este é provavelmente o próximo livro que eu vou tentar ler, a Holly diz que fazer perguntas e discordar e conversar acima de tudo é mais sobre um jogo de xadrez do que uma luta de boxe. E eu acho que no dia a dia nós temos tendência a dinâmica pergunta-resposta e a dinâmica discordar é muito mais vista como uma luta de boxe do que propriamente um jogo de xadrez. E eu achei mesmo esta analogia super interessante, primeiro que eu adoro analogias, e segundo porque ela fala muito sobre esta necessidade ou esta analogia de normalmente o que é que nós fazemos? Nós damos um soco, que é fazemos uma pergunta, fazemos uma porrada não, é damos um soco, fazemos a pergunta, defendemos para ouvir a resposta e para perceber se a pessoa
correspondeu àquilo que nós queríamos. Nós não tentamos fazer um jogo de xadrez. E ela dá algumas dicas muito interessantes sobre como tornar a discórdia e as perguntas um jogo de xadrez. E o que é que ela defende? A necessidade de reafirmarmos a ideia original de sempre que fazemos a pergunta e discordamos. Podermos pedir autorização para discordar, porque é uma forma de a outra pessoa sentir que tem algum poder sobre aquilo que vocês vão fazer, mesmo que aquilo que vocês vão dizer seja contra aquilo que a pessoa defendeu. Depois, provavelmente a mais interessante, normalmente a discórdia é muito vista como tu estás a defender o ponto A porque queres o final B e eu estou a defender o ponto B porque quero o final D. Ou seja, o nosso objetivo não é partilhado e por isso é que nós estamos a discordar. E ela fala muito sobre esta importância de ligarmos a nossa discórdia a um objetivo comum. Ou seja, eu discordar de ti, reforçando o nosso objetivo comum para que não pareça que eu estou a defender outro ponto porque eu quero um resultado diferente do teu. E o último, e provavelmente aquele mais difícil, é nós sermos capazes de manter a calma, sermos neutros apesar da discórdia, sermos humildes, respeitosos, mas firmes naquilo que é a nossa opinião. Mas eu gostei muito mesmo desta analogia de tornarmos a discórdia um jogo de xadrez e não uma luta de boxe. Pelo menos vou tentar, sempre que quiser discordar e fazer perguntas mais intensas, lembrar-me sempre desta analogia. E pronto, malta, acho que por hoje era isto. Por isso, façam perguntas, não tenham receio de fazer perguntas, façam esta análise de risco, mas lembrem-se sempre daquilo de qual é que é o risco de vocês não dizerem. Para terminar, desculpem, vou só mostrar-vos aquilo que encontrei cá em casa, que é provavelmente das melhores coisas de sempre. Eis a locutora deste podcast e o seu principal produtor. Achei que estava fixe. Continuo parecida, penso eu. Malta, até para a semana. Carrega Benfica. Bora lá. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral.